Bom dia, queridos! Mensagem do professor Vicente. Gálatas, capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Louvado seja Deus! Estamos estudando a verdade presente em Deuteronômio. O tema desta semana, Deuteronômio no Novo Testamento. Hoje, terça-feira, amaldiçoado em um madeiro. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros, inscreva-se neste canal, toque o sininho, vai receber a notificação. Não se esqueça, ore por este canal, que eu também estou orando por você e por sua família. Bem, que maravilha o estudo dessa semana. Temos a oportunidade de entender a importância de Deuteronômio. Deuteronômio sendo citado diversas vezes por diversos autores do Novo Testamento. E agora temos aqui citações paulinas. Paulo, o doutor da lei, ele está citando em Gálatas o livro de Deuteronômio. Paulo faz duas citações aqui no capítulo 3 de Deuteronômio. Perdão, aqui no capítulo 3 de Gálatas. A primeira citação que Paulo faz se encontra justamente em Deuteronômio 27, verso 26, quando ele diz que maldito aquele que não permanecer nas coisas que estão escritas nesse livro. E a segunda citação, Deuteronômio 21, 22, que ele diz que aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Bem, durante muitos anos, fez-se uso das epístolas de Paulo de uma forma equivocada, colocando Paulo contra a lei, contra os 10 mandamentos e contra qualquer orientação vinda do Antigo Testamento. Bem, a Bíblia de Paulo é o Antigo Testamento. Era dessa Bíblia que Paulo disse que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Ele estava se referindo ao Antigo Testamento, toda a Escritura. Para ele era o Antigo Testamento. Agora, para nós, é o Antigo e o Novo Testamento. E Paulo, então, ele faz essa referência. Bem, Paulo acreditava que os profetas eram inspirados por Deus. E, muitas vezes, os escritos de Paulo são usados indevidamente. O apóstolo Pedro falou sobre isso. O apóstolo Pedro falou que as pessoas torciam os escritos de Paulo, como também torciam todos os demais partes das escrituras, das partes justamente que elas não entendiam. Bem, o que podemos aprender nesse estudo de hoje? Gálatas capítulo 3 está associado então a Deuteronômio 27 e 21. E nós podemos ver que a primeira maldição, quando Paulo diz que maldito aquele que não permanecer nas coisas escritas da lei, Paulo de fato estava falando daquele que desobedecia, daquele que se afastava, daquele que fazia voto a Deus desnecessariamente não cumpria. E a segunda anátema, a segunda maldição que Paulo cita é justamente quando diz maldito aquele que for pendurado no madeiro. Bom, lá no contexto de Deuteronômio, pendurado no madeiro, o maldito, era justamente aquela pessoa que transgrediu, era aquela pessoa que cometeu um crime grave, um crime de morte, um pecado de morte, e então ele enfrentaria então a pena da morte. E ele era então pendurado em um madeiro. E havia um aspecto todo particular, todo criterioso, para que aquela pessoa fosse pendurada no madeiro e depois então fosse baixado do madeiro. Bem, o que Paulo está dizendo para nós? Paulo está dizendo para nós, primeiro, que quando desobedecemos a Deus, atraímos sobre nós a maldição. E segundo, Paulo está dizendo que por causa dessa maldição que todos nós atraímos, porque todos pecamos e carecemos da glória de Deus, Jesus Cristo, ele foi como um criminoso, ele foi como aquele que deveria pagar a pena de morte, e ele tomou o nosso lugar, ele foi o substituto em nosso lugar e recebeu a pena da maldição que aqueles que não aceitarem Jesus vão receber no final. Bem, Paulo está sendo bastante explícito no uso da sua palavra com o livro de Deuteronômio. Paulo não está combatendo o livro de Deuteronômio, pelo contrário, Paulo está se servindo das palavras do livro de Deuteronômio para então fortalecer, para então elucidar, para então se basear, para então ter uma argumentação
lógica de uma fonte primária, que é então as Escrituras do Antigo Testamento. Bem querido, bem querida, então Cristo se tornou maldição em nosso lugar. Ele enfrentou a maldição da lei, isso é, a morte eterna, que aqueles que não o aceitarem terão que passar. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir a maldição da lei, do homem decaído, e levá-lo novamente em harmonia com o céu. Cristo tomaria sobre si a culpa e a humilhação do pecado, tão ofensivo para Deus, santo, que deveria separar entre si o Pai e o Filho. Imagina, queridos, a maldição da lei separou o Filho do Pai para justamente nos conceder a vida eterna. Cristo foi maldito em um madeiro para que você fosse bendito, para que você então fosse salvo, para que você então fosse liberto do pecado. Cristo não morreu para que você continuasse no pecado, para que você continuasse transgredindo a lei, mas ele morreu para te resgatar da maldição da lei e para fazer você um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. E você, querido? E você, querida? Não quer também receber as bênçãos de Cristo que foi amaldiçoado por você? Não quer então abrir o seu coração para que Deus possa derramar a sua graça? Se é esse seu desejo, então ore comigo. Bem, querido Pai e eterno Senhor, obrigado porque estamos tendo uma compreensão melhor do livro de Gálatas e Deuteronômio. E estamos entendendo, Senhor, que Paulo está falando daquele que foi pendurado no madeiro em nosso lugar para nos dar a vida eterna e que nós possamos aceitá-lo em nome de Jesus. Amém.